Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos e leitura do livro Atos dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. E eu peço por favor que me acompanhem hoje no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 ao 10. E diz aqui: a cura do aleijado. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em Marcos, capítulo 16, versículos 1 ao 20, e diz aqui: a ressurreição. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes,
Anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Irmãos e irmãs, peço por favor que me acompanhem agora em Lucas, capítulo 24, versículos 36 ao 53. E diz aqui: Jesus aparece aos discípulos, e falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não o crendo, eles, ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A ascensão, e levou-os para fora até Betânia. Então, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Irmãos e irmãs, no livro Atos dos Apóstolos, na leitura que fizemos hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 ao 10, nos versículos 4 ao 7, diz aqui: E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, no capítulo 3 do livro Atos dos Apóstolos, a cura do aleijado, nos versículos 4
ao 7 diz: E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Irmãos e irmãs, foi um milagre operado pelo discípulo Pedro, discípulo do Senhor Jesus Cristo, e foi operado em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi operado em nome do Senhor Jesus Cristo um milagre, a cura do aleijado. Irmãos e irmãs, fizemos a leitura do livro de Marcos, capítulo 16, versículos 1 ao 20. E nos versículos, no capítulo 16 do livro de Marcos, nos versículos 15 ao 18, diz: E disse-lhes o Senhor Jesus Cristo, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E foi o que aconteceu. O aleijado, no capítulo 3, versículos 1 ao 10, a cura do aleijado. O aleijado foi curado em nome do Senhor Jesus Cristo por um de seus discípulos, Pedro. Irmãos e irmãs, em Lucas, capítulo 24, versículos 42 ao 49 diz: Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o qual ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes o Senhor Jesus Cristo, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos e irmãs, hoje, no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos 1 ao 10, a cura do aleijado, vimos o milagre operado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos e irmãs,
O Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Ele veio aqui na terra, operou milagres, padeceu por cada um de nós, né? Foi crucificado. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele subiu aos céus e está assentado à direita do Senhor Deus Pai, do Senhor Deus. E mesmo depois dele ter ressuscitado e subido aos céus, no livro Atos dos Apóstolos acompanhamos hoje uma cura, um milagre que foi operado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, mesmo depois do Senhor já ter subido aos céus, foi operado este milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele tem poder, Ele tem misericórdia, Ele tem amor por cada um de nós. Irmãos e irmãs, que possamos nos manter firmes no caminho do Senhor Jesus Cristo, observando, percebendo e refletindo sobre todos os milagres que Ele operou e opera na vida de cada um de nós. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora na oração que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos de todo o mal. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, e que possamos continuar lendo o livro Atos dos Apóstolos e buscando compreender todos os acontecimentos que se seguiram após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e que possamos continuar nossos estudos e que possamos nos manter firmes no caminho do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.